Então, aqui é o sistema Epiloja. A gente tem aqui alguns recursos, né? A gente tem cadastro de produtos, cadastro de clientes, fornecedores, cadastros principais aqui, né? Aqui é produtos, clientes, fornecedores. E a gente tem alguns controles aqui, que seria o controle de vendas, o controle de compras, o controle de pedidos, que é uma forma diferente do controle de vendas, o controle de caixa também, tem a ordem de serviço, tem os relatórios, a gente também tem o controle de entregas, o controle de saídas, que é uma saída sem precisar movimentar financeiro. Aí aqui no financeiro a gente tem contas a pagar, contas a receber, o extrato, que seria um fluxo de caixa, e também a gente tem o controle de crediário, tá? Alguns recursos adicionais que a gente tem aqui é envio de comunicados via WhatsApp e também um delivery, que é um recurso à parte. Então, vou iniciar ali com o cadastro de produtos. A gente tem aqui duas telas para cadastro de produtos. Uma cadastro rápido, tá? Que aí tem um cadastro mais simplificado. E aí a gente tem o cadastro completo. Eu vou mostrar o cadastro completo aqui, e aí eu consigo mostrar todas as informações. Aqui no cadastro de completo, o que a gente tem? O nome do produto, que serve para poder identificar visualmente aqui, na hora que você estiver pesquisando, para saber o que é. Então, mais para sua identificação e para a identificação do cliente. A gente tem também o código interno e o código de barras. São dois códigos diferentes, né, mas que podem ser utilizados para identificar o produto por número, ou então por uma sigla, alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa chapa, né? Então, eu posso dar um código interno, 0408, porque ao invés de eu ter que digitar a chapa, fina, frio, se ela tiver identificada com código, com a etiqueta, né? Eu posso simplesmente ou digitar, ou eu posso efetuar a leitura com o leitor, né? Se tiver etiquetinha lá. O código de barras, o sistema também gera um código maior, mas geralmente é aquele código que vem no produto, tá? Geralmente tem 13 dígitos, ele já vem aqui no produto, né? Geralmente começa com 789, mas tem umas outras formas também. Aqui em categorias, ele serve para quê? Para a gente, a categoria serve para a gente depois fazer indicadores ou aplicar algum filtro, por exemplo, a gente precisa fazer uma ação total nos produtos. A gente consegue pegar e fazer né, colocando a categoria, a gente consegue criar uma separação por produto, para depois gerar um indicador de, por exemplo, qual categoria a gente está mais vendendo. A subcategoria é a mesma coisa, tá? Uma categoria dentro da subcategoria, e aí a gente consegue também separar, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia digitar uma aqui, chapa fina, eu poderia digitar aqui que é uma chapa, né? E aí aqui eu poderia na subcategoria colocar chapa fina. Então, assim, pode ter o nome que for aqui, mas eu consigo associar depois, né, para eu faço um filtro. O que é chapa fina? Aí eu tenho uma relação de todos esses produtos. Aqui a gente também consegue cadastrar o fornecedor, tá? Para a gente saber quem é que está fornecendo determinados produtos, né? Então, assim, pode ser diversos fornecedores para o mesmo produto. É só você selecionar da lista. Se ele não tiver cadastrado, isso daqui em vários campos do App Loja tem esse controle. Se você clicar, né, aqui na abinha aqui, né, e ele vai aparecer esse botão aqui, ó, editar itens de lista. Então, diversos controles vai ter essa opção de você poder cadastrar o fornecedor, né, ou fazer algum cadastro, e aí depois aparecer ele na lista. Tá? Da mesma forma que foi feito com a categoria e a subcategoria. Aqui na localização, ele serve para você identificar onde que ele está. Então, por exemplo, se você tem uma prateleira, onde você guarda os seus produtos, né? Você pode colocar aqui, ó, prateleira 1, e aí, por exemplo, se você tiver vários biombos lá dentro, então você pode identificar.
Aqui na marca, a mesma coisa, serve para você fazer indicador depois, né? Ver qual marca você está mais vendendo, por exemplo. Né? Essa parte do insumo, ela serve para... Então, se você tem produtos que você utiliza para fabricar os produtos que você vende, ou então produtos que você utiliza ali para fazer limpeza, por exemplo, né? E aí você queira deixar ele no estoque, se você marcar ele como insumo, ele não vai aparecer lá na tela de vendas, ele vai aparecer só aqui, e na tela de saídas também. Aqui é uma descrição, então a descrição a gente consegue colocar mais informação sobre o produto, né, qualquer informação ali adicional, que não precisa sair lá no recibo, no pedido. E aí a gente tem os custos aqui. Tá? A Uploja tem 5 custos aqui que a gente pode colocar, 5 preços. Tá? O preço de custo é o preço que você paga no produto. Então, por exemplo, você compra um produto, e aí você vai lá e comprou ele por R$50, né? O varejo é o preço que você vende ali normalmente, no preço de venda comum, digamos assim, que é o varejo. E aí tem o atacado também. Esse markup é uma porcentagem de lucro sobre o custo de compra, né? O custo do produto. Então, aqui, você pode pegar o markup e aí você altera. Então, por exemplo, eu quero ter 100% de lucro em cima do custo. Você coloca aqui 100%, ele já vai calcular aqui o valor de varejo. Tá? Só o valor de varejo, não calcula o valor de atacado. Tá? E ele só vai fazer isso se tiver essa opção marcada, atualização automática de preço. Se você deixar desmarcada, você vai alterar aqui e não vai acontecer nada, né? Mas se você deixar marcada, ele vai fazer aqui toda vez que você digitar, ele vai, né, você digitou aqui o custo, aí ele já vai calcular o valor de varejo. Também tem outras na lista de preço aqui, né? O preço varejo a prazo e preço atacado a prazo. Tem esses nomes, mas você pode utilizar para outras finalidades também, né? Não necessariamente o que está definido aqui. Aí aqui a gente já vai para o controle de estoque. Né? Então a gente tem um controle que aqui é o máximo, o quanto eu posso comprar no máximo para ter estoque, para a gente poder limitar, e o mínimo. Tá? Então eu precisaria ter, digamos aqui, no mínimo 20. Esse mínimo, ele vai servir para depois você conseguir gerar um relatório de tudo que você precisa repor. Né? Então, por exemplo, se você tem ali que você vende 5 produtos ali por semana, e aí o seu fornecedor demora 2 semanas para entregar, né? Então, você pode colocar aqui que você precisa ter no mínimo 11, porque aí quando você, né, chegar no 11, você já faz uma encomenda, e aí e aí vai dar tempo de chegar para você não ficar desabastecido, né? Vai ter aqui o preço, então, o estoque atual, né, que é o estoque que você tem realmente, né? Então, aqui a gente consegue colocar, né, qual que é o estoque que a gente tem lá daquele produto. É possível fazer, então, o estoque, as quantidades, separado por variação. Né? Então, assim, pode ter o mesmo produto com variações diferentes. Geralmente, isso daqui pode, por exemplo, loja de roupa, né? Você poderia ter o mesmo produto, né? Um exemplo mais clássico, a gente podia ter o mesmo produto com tamanhos e cores diferentes. Então, por exemplo, vou cadastrar uma calça aqui, né? Vou cadastrar uma calça. Aí, aqui na variação, eu posso ter várias cores, né, daquela calça, e vários tamanhos também. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e tem o tamanho 40, tamanho 42, né? E aí eu posso ter vários produtos, né, com cores e tamanhos diferentes. Tá? Aqui a gente pode gerar um código de barras para cada variação, tá? Isso daí auxilia, porque na hora que você for fazer a venda, se você digitar esse código de barras, né, ou efetuar a leitura com o leitor, ele já vai identificar a variação.
produto e a variação. Você não vai precisar ficar escolhendo. Se não tiver isso daqui, você vai digitar e aí ele vai abrir uma tela perguntando qual variação que você está vendendo, né? Da mesma forma aqui, tem o código do produto para diferenciado, né? E também pode ter valores diferenciados, valor de a prazo, validade, custo, né, atacado. E também pode ter uma localização diferente. Tá? Aí depois, né, aqui nessa tela, a gente tem o histórico de entradas e saídas, tudo que a gente vendeu, fez compra, deu saída, ordem de serviço, né, toda a movimentação do produto vai aparecer aqui, vai ser listadas aqui. E, por fim, os dados fiscais, tá, que esses dados fiscais, eles servem só para emissão da nota fiscal, tá? Para emissão da nota fiscal, a única coisa que é obrigatória é esse NCM aqui. Tá? O restante aqui é opcional. Né? Você pode utilizar de acordo com a necessidade. Então, beleza. Uma vez cadastrados os produtos, a gente consegue fazer as vendas. Então, assim, existem duas telas. A tela mais rápida ali, que seria o equivalente àquelas telas de mercado, por exemplo, né, uma tela rápida, é esse PDV aqui, venda balcão, ou venda rápida, né, é os dois aqui. Então, nessa tela, a gente pode selecionar um produto da lista, né, para poder fazer a venda. A gente pode também, além de selecionar um produto, né, da lista, a gente pode vir aqui na pesquisa e aí fazer, né, fazer uma pesquisa pelo produto, e aí seleciona e consegue incluir. Uma outra forma também seria através do leitor de código de barras, né? Se passa o leitor, ele já identifica o produto, ele já inclui. Se deixar aqui marcado incluir após leitura, assim que você seleciona ele, ele já inclui aqui. Tá? Então, isso daí facilita para você não ter que ficar incluindo manualmente, né? Você pega o leitor e aí vai passando e ele já vai incluindo todos aqui. Né? Se você tá ali, tá vendendo e não tem o produto cadastrado, você pode vir aqui, né? Ó, faz um cadastro rápido ali, né? Só dos dados iniciais, salva, coloca ali, depois você pode voltar no produto para poder editar ele. Né? Então, aqui na tela do PDV, se você clica duas vezes, ele abre o cadastro aqui completo do produto, até para você poder ver a imagem, né? Caso você queira identificar, né? Confirmar se o produto está certo. Não dá para fazer dessa forma. Aí o cliente, a gente também pode selecionar da lista, ou também pode cadastrar aqui na hora que estiver fazendo. Né? Então, os dois. Se estiver fazendo uma venda ali e o cliente, quero identificar o cliente, é importante, né, identificar o cliente para depois a gente conseguir criar um histórico, né, de quantas vendas é feita para cada cliente, tudo. Então, você pode colocar só o nome aqui, o telefone, né, para poder mandar a comunicação depois. E seria interessante também o CEP para você depois ver quais bairros que você tem mais vendas, né? Onde estão seus, para tomar decisão depois. Então, beleza, aqui, selecionei, tá? Um recurso que a gente está adicionando, tá? Então, essa é uma versão beta, se der algum erro, é por conta disso. Recurso que a gente está adicionando é o de multi-empresas. Então, de poder, no mesmo sistema, ter diversas empresas, tá? E aí, por exemplo, poder, tem que ir para algumas pessoas que têm, por exemplo, 3 lojas, né? E aí quer ver o estoque de todas as lojas. E aí, a gente está colocando a possibilidade de ser multi-empresa também. Aqui na parte de baixo, então, a gente vai ter todos os pedidos que estão em aberto, né, do sistema, e aí vai ser possível pegar e colocar quem que é o vendedor também, daquele pedido, para depois a gente gerar um relatório de comissão. Pronto, finalizado aqui a inclusão, a gente tem a opção de pagamento ou crediário. Eu vou primeiro aqui no pagamento, para a gente conseguir, para eu poder passar ali, né? Então, aqui, ó, pagamento. Né? Então, aqui, deu R$310, né?
E aí aqui a gente pode escolher como vai pagar. Se abrir essa tela, por exemplo, digitar um D, já vai vir que é em dinheiro, né? Então, o sistema ele vai puxar aqui por padrão já o valor recebido, né? Para você não ter que ficar digitando, caso a pessoa tenha pago o valor total. Mas se você quiser, você pode pegar e digitar também. Então, por exemplo, a pessoa deu 350, né? Quando você adicionar, ele já vai mostrar o troco aqui para você, né? O troco de 40 reais. Ah, você colocou a informação errada. Você vem aqui, apaga, e aí você consegue colocar de novo. Aqui você consegue colocar diversas formas de pagamento. Por exemplo, digamos que o cliente pagou, né, vai pagar 100 reais no boleto e o restante aqui no Pix. Então, a gente pode colocar duas formas de pagamento, né? E aí, se precisar, por exemplo, vai pagar no cartão de crédito em 2 vezes, né? O sistema já separa aqui também. Antes de inserir aqui a forma de pagamento, né, é possível dar um desconto, tá? Tanto em porcentagem quanto em valor. É possível fazer um acréscimo, então, por exemplo, digamos que você cobre a taxa da maquininha do cliente, né? Então, manda para ele e vai cobrar a taxa da maquininha, né? Então, por exemplo, a maquininha cobra 5%. Então, beleza, 15 reais. Você poderia colocar 15 reais aqui da taxa da maquininha, né? Taxa de entrega. Então, se você vai entregar, você também pode colocar uma taxa de entrega aqui, né? Finalizou, né, total a pagar, vem aqui e aí coloca como é que foi pago isso daqui. Uma configuração que precisa ser feita no início, que é bom entender, tá? Antes de finalizar. Aqui, se você clicar nessa engrenagem, tem algumas informações que a gente pode configurar. Aqui a gente pode configurar o recibo, tá? Então, a gente pode configurar como é que ele vai ser impresso. Tem alguns modelos aqui no sistema, né? Desde 88 milímetros, aquelas bobinas, 58, 80. Tem algumas impressoras também, Generic Text, que não tem um driver lá, e aí você consegue colocar ele lá. E a 4 também, tá? Tem essas opções. Aqui na forma de pagamento, que aí é importante configurar, tá? Quando a gente escolhe uma forma de pagamento aqui, e aí a gente finaliza, ele vai adicionar esse valor numa conta bancária, tá? O que seria essa conta bancária? É um local, né, onde é realmente uma conta, né? Pode ser uma conta de um banco, de fato, ou pode ser uma conta que você separou. Então, por exemplo, caixinha. Caixinha seria o valor em dinheiro, né? Então, o valor em dinheiro que você tem ali num cofre, por exemplo. Você pode colocar, é o caixinha, né? E aí você pode colocar outros bancos, né? Por exemplo, aqui Caixa, Mercado Pago. Eu tenho colocado uma forma de controle o cartão de crédito como uma conta, tá? Que aí depois você consegue transferir de um para o outro. Tá? Então, tenho feito dessa forma e aqui tem um controle legal. Então, se você coloca o cartão de crédito como conta, tudo que você compra com ele, né, você vai debitando dele, né? Então, no saldo total, você vai ver que você não tem todo aquele dinheiro, né? Porque você já tem uma dívida no cartão de crédito. E aí, quando você paga o cartão de crédito, você transfere de uma conta, né, para outra. E aí depois eu mostro lá na frente. Então, aqui, né, uma vez que a gente definiu as contas bancárias, né, qual que é o valor que a gente tem em cada uma, aqui nas formas de pagamento, a gente pode colocar aqui por padrão onde que vai ser destinado esse valor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, boleto, na hora que eu finalizar, vai para a Caixa Econômica, né? Cartão de crédito e débito vai para o Mercado Pago, né? Dinheiro vai para o Caixinha, Pix vai para a Caixa Econômica, né? Também tem a opção aqui, eu tenho um vídeo só disso daí, tá? Então vocês podem assistir depois, de colocar as operadoras no cartão, né? Operadoras de cartão. Por quê? Você consegue definir ali uma porcentagem que o cartão vai cobrar de vocês, né? E aí ele já vai calcular isso daí e deixar lá no contas a receber, né? E aí depois você também consegue gerar o relatório de lucro bruto
e ele já vai estar debitando esse valor aqui para poder facilitar. Então, você configura aqui quanto que o banco está, quanto que a sua operadora está cobrando, né, em cada modalidade. Aí, na forma de pagamento, você também coloca qual que é a operadora padrão, né, daquela forma de pagamento. Quando finaliza, o sistema vai acrescentar o valor que você digitou nessa conta e também vai fazer o cálculo da taxa baseado nessa operadora padrão aqui. Tá? Tem umas outras opções aqui que depois a gente fala delas. Tá? Então, beleza, uma vez configurado, né? Eu vou deixar aqui imprimir sem visualizar, né? Vou escolher uma opção de bobina aqui. Aí aqui a gente pode vir aqui, finalizar. Finalizar, ele simplesmente vai fechar tudo e vai voltar para a tela inicial. Por exemplo, se você estiver lançando todos os pedidos que você fez na loja, você não quer imprimir o recibo, você só finaliza, ele já volta para a tela inicial. Tem a opção de emitir o recibo também, que aí ele vai gerar um papelzinho. E aí pode imprimir também a nota fiscal, a NFE ou a NFC, né, que seria quem tem um plano fiscal, seria aquela nota fiscal que você pode emitir já para o cliente, né? Então, aqui eu vou emitir o recibo, né? Vou abrir aqui, tá vendo que ele gerou direto, né? Ele já está gerando aqui direto na impressora que eu selecionei. Aí ele iria imprimir aqui o pedido. Imprimir o recibo. Beleza. Então, aqui, né? A gente pegou e fez uma venda, né? A venda, tá? Então, a gente tem um outro controle aqui, que aí já vou direto. A gente tem o controle aqui de caixa, tá? O que seria esse caixa? Ele não é para fazer fluxo de caixa. Ele é para fazer uma conferência do que você recebeu, tá? O fluxo de caixa a gente faz lá no extrato e também no dashboard, que aí eu vou mostrar também depois. Então, você aqui, digamos, eu vou fechar o caixa aqui e vou fazer uma venda para vocês verem. Tá? A gente iniciou o dia, vai fazer uma venda aqui, né? Iniciou o dia, vai fazer uma venda. Beleza. Então, a gente iniciou o dia, vai fazer uma venda, tal. Na hora de clicar em pagamento, se o caixa estiver fechado, ele vai pedir para abrir o caixa, tá? Então, o que seria esse caixa? Você, então, está na loja, tá? Geralmente é na loja isso daí, e aí você tem um dinheiro que você pega para dar de troco, né? Então, você inicia o dia, pega lá R$ 100 e coloca lá no caixa para dar para troco. Então, na abertura do caixa, você vai lá e coloca R$ 100. Tudo que você for recebendo e pagando ao longo do dia que você estiver tirando do caixa, ele vai ficar registrando lá. No final do período, você vai ter que ter no caixa o que você tem fisicamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar R$ 40 no dinheiro e vou finalizar. Aqui no caixa, então vai ter 140, porque são R$ 100 que eu tinha inicialmente, mais 40 reais, né? Então, beleza, eu tenho 140. Eu vou precisar vou retirar aqui, né, para não deixar o valor lá no caixa. Vou guardar esse dinheiro aqui num cofre, por exemplo. Eu posso vir aqui, né, coloco aqui sangria, por exemplo, e aí removo R$ 100. Tá? Aqui no caixa, então, já vai ter aqui a remoção, deu R$ 40, né? Vou fazer depois uma conta, vou pagar uma conta, né? Eu vou vir aqui e vou pagar uma conta em dinheiro, né? Lembrando que despesa é só em dinheiro, né? Então, vim aqui, uma Marmitex aqui de R$ 25, né? Eu vou pagar, tá saindo do caixinha,
em dinheiro. Se deixar essa opção aqui, lançar no caixa, né, e você registra, ele vai tirar esse dinheiro aqui do caixa também. Então, ele vai estar removendo esse dinheiro. Tá? Algumas pessoas estão fazendo, mas não, quando for pagar a conta, não coloca retirar dinheiro. Vai em contas a pagar e aí faz o pagamento e aí sim tira ele do caixa. Tá? Só o que for em dinheiro. Dá para controlar também no caixa o que você, então, por exemplo, você vende o cartão de crédito. E aí o cartão de crédito geralmente emite um comprovantezinho, né, quando você passa o cartão de crédito. Se você quiser fazer uma venda, né, no cartão de crédito e você controlar isso, esse pagamento lá no caixa também, né, você pode vir aqui, eu coloco aqui, ó, cartão de crédito, R$ 40, vou finalizar, vou voltar aqui no caixa, tá? Tem mais os R$ 40 aqui do cartão de crédito, né? Aí aqui nas formas de pagamento, eu vou ter o que entrou em R$ 40 em dinheiro, entrou R$ 40 no cartão de crédito e saiu R$ 125, né? Eu vou somar, por exemplo, cartão de crédito, eu somo todas aquelas papeletas todos aqueles comprovantes que a máquina emitiu, né, tem que dar o valor que está aqui. Pode ser para Pix também, se você guardar o comprovante, tá? Daria para fazer dessa forma. Finalizou o dia, né? Finalizou o período, vem lá, fechar caixa, vai ter o valor aqui total do caixa, né? Você soma aqui e finaliza, e fecha. Tá? Então ele serve só para isso, só para conferência, né? Aí aqui no caixa a gente pode voltar, pode ver um resumo, né, do que entrou e saiu durante aquele período, né, de acordo com cada forma de pagamento. Dá para gerar um relatório também, que pode ser em A4 ou então em recibo, né, pode ser em A4 ou em bobina, né, tem as duas formas de relatório aqui também, né, e tem um resumo mensal, né, de entradas e saídas aqui. Tá? Mas assim, não é para fluxo de caixa, é só para conferência. Tá. Outra coisa, então, que a gente pode fazer. As vendas, né? Então, assim, esse daqui é uma venda uma venda rápida. Uma outra forma de fazer a venda é aqui em pedido. Então, esse pedido aqui, né? Então, ele é um pouco mais completo, ele tem um pouco mais de informação. Aí, por exemplo, vou vender essa mesma calça aqui, né? Inserir ela aqui. Mesma coisa, pode selecionar da lista. Posso vir aqui, né, e fazer uma pesquisa, né, pegar e pesquisar aqui um produto. Aqui tem uma coisa que lá no PDV não tem, que é a lista de preço. Então, lembra aqueles produtos que a gente cadastrou, né? A gente cadastrou aqui, né, o preço de varejo, atacado. Então, a gente pode definir, por exemplo, eu vou fazer uma venda só atacado, né? Se você seleciona atacado, todos os produtos que você inserir agora, eles vão inserir com preço por padrão de atacado. Tá? E mesma coisa, os outros preços aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, então, cliente, mesma coisa, né? A gente pode selecionar, pesquisar ou adicionar um cliente daqui. Também dá para pôr o vendedor. Nessa tela, a gente consegue imprimir o pedido e o recibo antes de você finalizar. É uma das diferenças. Então, eu posso vir aqui, né, seleciono como que eu quero que seja impresso, né, qual a impressora daquele recibo, qual que é o formato, né, do recibo. E na impressão aqui do pedido, a mesma coisa, né, seleciono qual que é o formato que eu quero, tem diversos, e também qual impressora por padrão ele vai sair. Né? Aqui no recibo, eu consigo colocar alguma coisa no topo, alguma informação aqui no topo.
e uma informação aqui no rodapé, tá? Do recibo. Aí, fiz o pedido, né? Fiz aqui, montei. Quero imprimir o pedido, né? Para poder mandar, de repente, para o cliente. Eu posso vir aqui e imprimo o recibo, né? Dá para gerar em PDF também, para mandar para o cliente, tá? Ou então posso emitir também o recibo antes de finalizar ele. Diferente do PDV, né, da venda rápida, eu consigo registrar pagamentos parciais aqui em pedidos também. Então, por exemplo, alguém que vende personalizado, né? A pessoa vem lá, paga um valor na hora que solicita e depois paga um valor na hora que tiver finalizado, né? A gente consegue vir aqui, né, confirmar, e aí coloca... Vou confirmar aqui. Vou abrir o caixa de novo. Então, venho aqui, então, pagamento parcial. O caixa tá fechado. Então, venho aqui confirmar, coloco o pagamento que foi feito, né, o pagamento que foi feito, finalizo e ele vai ficar um valor recebido aqui. Uma outra coisa que eu consigo fazer aqui diferente é o controle de entregas, tá? Que aí não é só o valor de entrega, mas eu consigo colocar o tipo de transporte que foi utilizado, o transportador que vai levar esse material, né, código de rastreio, alguma informação adicional aqui para entrega, né, quando eu postei, previsão de entrega, a data de entrega, consigo colocar nota fiscal aqui, então eu consigo fazer tudo isso. E também consigo informar o envio, tá? Então a gente vai fazer o envio desse material, a gente clica em informar envio, ele abre o WhatsApp e manda tipo, os produtos, o pedido, tudo para o cliente. Tá? Aqui a gente também consegue colocar alguns dados adicionais, né, como, por exemplo, a origem do pedido, de onde que ele veio, isso para fazer indicador depois, né? Referência externa, por exemplo, vendo pelo Mercado Livre, lá tem um número do pedido, eu consigo colocar uma referência externa. Uma referência interna, de repente eu mando isso daqui para produção, alguma coisa, e aí eu quero ter um número interno aqui, dá para colocar também. Por exemplo, eu fabrico alguma coisa e aí eu quero colocar quando que eu vou entregar isso daí. Ou, por exemplo, eu recebi um pedido, só que eu vou comprar esses produtos ainda e aí vou entregar só daqui a um tempo. Eu posso vir aqui na data de entrega e aí coloco quando é que eu vou entregar esse pedido, né, esses produtos. Uma forma de trabalhar ali com crediário confiado é também colocar essa data de vencimento aqui, né? Então, por exemplo, o cliente vai pagar daqui um mês, né? Então, você vem lá e coloca aqui, né, o vencimento, essa data de vencimento aqui. Aqui nessa tela a gente também consegue imprimir uma ordem de produção, tá? Então, tem aqui uma abinha, ordem de produção, então colocar, por exemplo, colocar foto do cliente, se for um personalizado, né? A gente consegue colocar anexo, por exemplo, nesse caso aqui, né? Se fosse um personalizado, eu conseguiria colocar a foto do cliente aqui como anexar no pedido. Aí dá para colocar uma observação interna e uma observação externa. E aí a gente consegue também, né, além de imprimir a ordem de produção, né, que vem com as informações da produção aqui, a gente consegue também imprimir isso daqui como orçamento. Então a gente, né, coloca as informações aqui e aí imprime isso daí como orçamento. Também é possível fazer crediário, tanto no PDV quanto aqui, né? Então, assim, o crediário é uma forma sofisticada ali de fiado, né? Então, você vai vender um produto e aí o cliente vai pagar em 2 vezes para você, por exemplo. Vem aqui, você coloca a parcela, né? Coloca quando isso daqui vai vencer inicialmente, quando ele vai ter que pagar
a primeira parcela, e clica aqui em gerar parcelas, tá? Quando você faz isso, no cadastro do cliente, você pode definir um limite, né? Se você tiver funcionários, por exemplo, você não vender acima do limite que você estipulou para aquele cliente. E ele também, né, mesmo você tendo permissão, ele vai te avisar que o cliente não tem limite para fazer essa compra. Aí, você tendo permissão, ele pergunta se você quer continuar. Aí, continuando, ele vai gerar, né? Então, ele gerou aqui o vencimento inicial, e aí o próximo vencimento para 30 dias, tá? Mas aí você pode pegar e editar isso daqui manualmente também. Aqui nessa tela também pode dar para aplicar desconto e registrar uma entrada também, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui e o cliente pagou R$ 40, né? Eu adiciono a entrada, né? Falo como que ele pagou aqui, finalizo, e aí depois eu gero o parcelamento do restante. Cliquei em confirmar, ele vai aqui gerar, né? Você vai mostrar essa tela. Aí nessa tela eu consigo gerar um carnê, né? Que eu posso imprimir ele e mandar para o cliente, ou mandar em PDF ali para o cliente poder se organizar, né? Saber quando que está vencendo. E aí eu também consigo emitir uma nota promissória. A nota promissória, ela serve para você, por exemplo, enviar o nome do cliente para o Serasa, né? Só o crediário não dá, mas a nota promissória permite que você faça isso. E tem também aqui a capinha do carnê. Então, só uma coisa que eu terminei não mostrando é com relação a imprimir o orçamento, tá? Aqui como funciona o controle de estoque? Quando você insere um produto aqui no pedido, na hora que você insere, ele já tira o produto do estoque, né? Se você for fazer um orçamento, você coloca aqui, ó, baixar estoque não, e aí começa a inserir os produtos aqui no pedido, né? Aí você vem aqui, ações, imprimir orçamento, manda para o cliente, beleza. O cliente falou, não, quero, né? Por exemplo, não, quero só um produto. Aí você tira aqui, vem aqui em ações e coloca lançar estoque, tá? Que aí ele vai pegar e tirar de fato esses produtos do estoque, né? Deu algum problema, tal, né? Você vem aqui e store no estoque. E ele vai voltar isso daqui pro estoque. Aqui a gente vai ter, né, então, também a impressão do recibo, né, a configuração, e a impressão do orçamento também dá para configurar por aqui. Alisson não tem como definir um valor máximo de desconto, ainda não. Já está ali na lista de sugestões ali, de melhorias, mas ainda não tem como fazer. A impressão de etiqueta, então, né? Então, a gente vai ter aqui, cadastrando todos os produtos, a gente consegue ver todos os produtos aqui. Todos os produtos aqui e todas as variações aqui no estoque. Tá? Depois eu falo das variações. Então, aqui eu tenho os produtos, né? Nesse cadastro de produtos, eu consigo ver e editar algumas informações que são relacionadas, né, a cada produto. Por exemplo, o fornecedor, eu consigo editar, por exemplo, o NCM, né? Então, migrei para a nota fiscal, quero editar todo o NCM, né? Consigo editar a marca também, né? Essa opção você calcula automaticamente, tem algumas informações, o markup, você consegue, né, fazer por exemplo, você vai aqui, né, mudando, que aí fica mais fácil, não tem, né, para você poder editar. Aqui também a gente consegue ver o custo total, né, quanto que a gente pagou, né, nesses produtos aqui.
e também se a gente vender, qual que seria o valor da venda. Aí, tem algumas ações que a gente pode realizar aqui, né? Uma delas é a impressão da etiqueta. Tá? Então, a gente gerou o código de barras lá, a gente pode imprimir a etiqueta. Né? Então, na etiqueta, a gente faz o quê? Né? Seleciona o produto que a gente quer imprimir a etiqueta, né? Seleciona ele da lista, ou pode vir aqui também e pesquisar, né? O produto que a gente quer emitir a etiqueta. Aí aqui na setinha a gente pode colocar quantas etiquetas a gente quer imprimir daquele produto. Né? Antes de imprimir, tem que instalar o código, o fonte aqui. Né? Senão ele vai exibir o código de barras como números. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem a opção de escolher os modelos de etiqueta. Tá? Tem diversos modelos aqui já pré-configurados. Tá? Aconselho já comprar um deles, ou então a gente pode personalizar ali por um valor à parte. Né? Dá para personalizar. Também dá para selecionar, né, qual que é a impressora padrão, né, para aquela etiqueta. Uma bem utilizada é a Argox, né, muito boa essa impressora para etiqueta. Então, selecionei, né, selecionei qual que é a etiqueta que eu quero utilizar. Venho aqui em imprimir, vai aparecer a etiqueta aqui, tá? Algumas impressoras precisa configurar a impressora, a Argox é uma delas, precisa primeiro configurar a impressora para depois conseguir imprimir a etiqueta, tá? Na hora que ele vai exibir aqui, ele vai exibir baseado na configuração da impressora. Tá? Então, a gente configura primeiro a impressora e aí depois configura a etiqueta. Aí depois aqui é só dar um Ctrl P, né, e dar um OK, que aí ele já vai imprimir, né? Aí aqui ainda em produtos, né? A gente pode atualizar todos os preços de uma vez, baseado no markup, né, que é aquela porcentagem. A gente pode excluir todos os produtos. Então, por exemplo, fiz o teste e tal, que só quero excluir os produtos. Você pode excluir todos os produtos. Quero fazer um inventário lá. Se eu consigo zerar o saldo de todos o estoque para poder digitar tudo de novo. E aqui tem o inventário também, né, que é uma tela onde eu posso pegar e editar aqui, né, o estoque, né, manualmente, para depois. Então, eu imprimo, vou lá, conto e depois venho aqui e digito o estoque. Aí, com relação também a cadastro de produtos. Aqui a gente tem o estoque. Tá? No estoque, a gente também consegue visualizar, né, o total, tudo. E aí ele vai mostrar algumas informações adicionais, né? Se o produto tiver variações, então ele vai mostrar o mesmo produto diversas vezes. Por exemplo, aquela calça que a gente cadastrou lá, né? Então, era uma variação, ele vai mostrar duas aqui, né? Porque são as variações, né, o tamanho e a cor, e o estoque de cada variação. E aí aqui também, tá vendo que ficou em vermelhinho? Todos aqueles produtos que estão abaixo do estoque, né, abaixo do mínimo, ele já marca aqui como vermelhinho e aqui marca que tem que repor, tá? Se quiser editar, fazer alguma relatório com essa lista, você pode vir aqui, ó, clica aqui, dá um Ctrl C e joga isso daqui no Excel. É uma forma aqui de poder editar, né, se tiver um mínimo de conhecimento no Excel, a gente consegue vir aqui, né, joga aqui e aí consegue fazer uma tabela dinâmica, por exemplo, aqui, né, né, quanto eu tenho de cada marca. É bem interessante essa opção aqui. Isso daqui, com relação também ainda ao estoque, né? A gente cadastrou o produto, a gente coloca quanto que isso daqui tem em estoque. Quando a gente faz uma venda, ele baixa aqui do estoque. E aí, como aumentar esse saldo, né? Tem a opção aqui de entradas, né? Ou aqui, entradas ou compras. Gerando uma entrada, a gente consegue acrescentar um saldo no estoque. Então, a gente vem aqui, incluir, tá? Tem algumas formas de entrada. Pode ser por compra,
né? Ajuste de estoque, o cliente devolveu, né? Você está enviando consignado, dá para retornar também. Se estiver enviando empréstimo, também dá para retornar. Se você estiver transferindo entre várias lojas, você também consegue transferir entre as lojas, tá? Então, o mais comum é compra. A gente escolhe de qual fornecedor que a gente está fazendo aquela compra, e aí seleciona os produtos que a gente está comprando. Né? Selecionei os produtos, coloco aqui o valor que eu estou pagando em cada um deles, e aí no markup, né, o markup, aqui eu já consigo também colocar o valor, definir o valor de venda dele. Né? Você consegue colocar o markup, né, que é a porcentagem, e ele vai te dar o valor de varejo também. Né? E o atacado a gente consegue também colocar manualmente. Aqui. Beleza, coloquei os itens. Dá para colocar também a forma, como que eu paguei isso daí. Né? Então, estou fazendo uma compra aqui, né? Paguei aqui R$ 85. Vou falar como eu paguei. Paguei em 2 vezes, clique em gerar, e aí eu paguei só a primeira parcela. Né? Aí eu coloco de onde que eu estou tirando isso daqui, como foi que eu paguei e quando que foi a data de pagamento. Ele já vai lançar isso daqui em contas a pagar. Aqui eu posso também colocar uma observação, colocar qual a transportadora que está entregando isso daqui, e algumas informações aqui, como desconto, valor do frete, né, que seriam algumas informações também fiscais. Finalizei, venho aqui em confirmar, ele pergunta se eu quero atualizar o valor de venda, né, pegar esse valor aqui de venda e colocá-lo no produto. Eu vou colocar aqui sim. E aí ele atualizou e gerou aqui no financeiro um contas a pagar. Tá? Então aqui, ó, ele já gerou uma duplicata, né? Tá. Agora vamos lá. Já falando de, aproveitando aqui o gancho e indo no financeiro. Aqui no financeiro a gente tem contas a pagar, né, o contas a receber e o extrato. Tá? O extrato é o contas tudo que a gente recebeu, menos o que a gente, né, menos o que a gente pagou. Então, vou aqui no contas a pagar. A gente tem a opção aqui de fazer uma inclusão por essa tela, né, uma inclusão mais completa. Então, por exemplo, estou fazendo uma compra, né? Aí eu coloco a categoria aqui, né? O que eu estou comprando, de qual fornecedor, né? Quanto que é o vencimento inicial, o valor. E aí aqui eu tenho a opção de colocar se é uma ocorrência única ou se é uma parcelada. Né? Se eu estou fazendo em 2 vezes, por exemplo. Então, parcelada. Aí eu coloco aqui, né, quantas vezes eu estou fazendo e gero parcelas. Beleza. Fiz isso, eu vou pagar. Eu venho aqui na guia pagamento, tá? Se você estiver lançando e já quiser pagar, você vem aqui. Ou se você, né, colocou e depois vai registrar, você vem aqui no ID, clica, né? Vem na guia pagamento, e aqui você coloca, estou pagando essa parcela, de onde que está saindo? Da Caixa, eu paguei, né, um boleto, desmarca essa opção, deixa essa opção só marcada quando for em dinheiro, e dá um registrar. Né? Beleza. Fui pagar a segunda parcela. Então, aqui ele já mostrou aqui que está paga. Né? Vou pagar a segunda parcela. Vem aqui, pagamento de novo. Aí já tá vendo aqui, já mostrou só a parcela que tá em aberto. Foi do caixinha dessa vez, eu paguei em dinheiro, agora eu marco a opção lançar no caixa e registro. Aí ele já pergunta se eu quero marcar como paga. Né? Marcando como paga, ele já coloca aqui. Aqui ele vai mostrar, né, se ela está vencida, se tem uma conta aqui que ela está vencida, se está paga, né, ou se está vencendo hoje. E aí uma coisa nova que eu acrescentei agora foi a opção de você filtrar, né,
se está em aberto, se todas, e aí filtrar por período também, né? Tem diversos períodos aqui que você pode selecionar e ele já vai fazer o filtro ali para você. Ah, voltando, uma outra opção também que eu coloquei, por exemplo, a despesa recorrente. Então, por exemplo, o aluguel. Você não tem que ficar escrevendo várias vezes, né? Então, aluguel. Pago 1.500 de aluguel da loja. A gente coloca aqui nas categorias para depois poder gerar indicador, né? Vou mostrar depois lá. A gente coloca, por exemplo, aqui. Vou criar um novo. Colocar como infraestrutura, né? Aqui. Então, vou falar para quem que eu estou pagando, né, esse aluguel. Dá para também aqui, né, cadastrar o fornecedor. De onde que isso daqui geralmente sai? Quando que vai ser o início da ocorrência? E o fim da ocorrência. Se não colocar o fim da ocorrência, ele vai gerar 12 meses aqui. E aí aqui o tipo de ocorrência, se é semanal, quinzenal e assim por diante. E aí dou um gerar, ele vai gerar aqui vários, né, vários aluguéis. Tá. Aí aqui a gente tem o contas a receber, né, também tudo que a gente recebe cai aqui, também dá para fazer um filtro nessa parte. Depois vou fazer um treinamento só de financeiro. E vou falar por último aqui do extrato e da ordem de serviço, né? Então, aqui no extrato, tudo que eu lancei de contas a pagar, né, e de contas a receber, ele vai ficar aqui. Então, a gente consegue ter aqui as entradas, né, as saídas, dá para também filtrar aqui por período, e aí você consegue saber se você está tendo lucro ou prejuízo naquele período. Aí, só finalizando aqui, a ordem de serviço, né? Então, vou lançar uma ordem de serviço. A ordem de serviço, ela serve para você controlar, por exemplo, se você faz prestação de serviço e também fornece alguns produtos junto e tal, você pode lançar uma ordem de serviço. Então, por exemplo, vou fazer aqui lancei, por exemplo, uma manutenção de um computador, né? Coloco qual que é o cliente, para quem que eu estou fornecendo esse serviço, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui troca do HD, né, quanto que eu estou cobrando para fazer isso daqui, e a formatação do PC. Também coloco aqui quanto que eu cobrei para fazer. Aí aqui nos produtos, né? Eu, por exemplo, estou trocando o HD, eu vou fornecer o HD, né? Então, coloco aqui o HD, né? Então, coloco aqui o HD, o valor que eu estou pagando, dou um salvar, e aí eu insiro aqui também, né? Então, tudo isso daqui ele vai somando, né? Aí é que eu consigo colocar também o técnico, né, que fez. Esse técnico aqui é um usuário cadastrado, tá? Eu consigo colocar um desconto, né, um valor da despesa, por exemplo, eu fui até a casa do cliente, né? Eu fui de Uber, deu R$ 50. Coloca aqui o valor da despesa. Dá para colocar se isso daqui foi preventiva ou se foi corretiva. A gente consegue colocar também aqui o solicitante, né? Porque às vezes é uma empresa e aí alguém dessa empresa solicitou. Então, você pode colocar quem é o solicitante, a data de entrega aqui, né? Então, por exemplo, quando eu levei a pessoa trouxe um computador para a gente formatar. Aí eu posso colocar aqui, eu vou te entregar na segunda-feira, né? E aí coloca a data de entrega aqui também. Referência, alguma informação ali que você pode colocar e realmente quando que você realizou, né? Então, por exemplo, vou entregar na segunda-feira, mas eu realizei, né, ou vou realizar aqui na sexta-feira,
em determinada hora. Tá? Aí aqui a gente, né, como falei, já tem os produtos. O equipamento a gente consegue controlar. Então, por exemplo, eu vou fazer essa troca, aí eu adiciono o equipamento desse cliente, né? O que que é? É um notebook, Dell, Latitude, né? Não sei. Aí a série, então, por exemplo, se você quiser, tem vários notebooks aí lá para você fazer a manutenção, né? Aí você pode colocar o número de série dele para poder identificar, né? Então, a marca aqui também a gente poderia colocar, então, por exemplo, a da marca Dell, né, para poder identificar. Isso daqui seria a frequência de manutenção, né? Se você, por exemplo, tem que fazer uma limpeza desse computador a cada 2 meses. Aí você coloca que é bimestral e aqui você consegue também colocar, né, quando que é a próxima manutenção que você tem que fazer. Tá? Esse é um exemplo que daria para fazer de computador. Tá? Aqui também daria para colocar veículo. Tá? Então, assim, se o cliente se for, já não for um computador, né, for um veículo, a gente tem um controle de veículos aqui também. Tá? Depois eu faço um só de veículo. A gente consegue colocar uma observação interna, uma externa, e aí aqui vai ter o registro de todos os pagamentos que foram feitos. Aí eu consigo colocar um problema, né? Então, por exemplo, aqui, né, PC lento é o problema. O laudo, né? HD danificado, por exemplo. E aí aqui eu consigo colocar uma garantia. Quanto tempo eu teria aquela garantia? Essa garantia eu posso adicionar aqui, ó, uma garantia padrão. Por exemplo, você vê aqui que eu criei a ordem de serviço, já veio que é 30 dias. Então, posso colocar uma garantia, um contrato, alguma informação aqui padrão. Na hora que eu fizer, ele já vai puxar essa garantia padrão e eu posso editar ela aqui também. Tá? A gente pode fechar, beleza? Aí o cliente vai pagar, né? Eu venho aqui registrar pagamento, ó, deu R$ 420. Aí eu coloco, né, a forma de pagamento aqui, por exemplo, dinheiro eu vou lançar no caixinha, né, e também dá para lançar no caixa também. Então eu fiz aqui, finalizei, ok, tá? Ela fica ainda em aberto até eu vir aqui e finalizar. Aí depois que eu finalizo, você não consegue mais mexer nela, né? E eu consigo reabrir para colocar mais informações, só que aí a pessoa precisa ter permissão para reabrir essa ordem de serviço. Aqui eu consigo também imprimir o recibo, né, dessa nota e também imprimir a ordem de serviço. Né? Eu posso imprimir, tem algumas formas de ordem de serviço. Então aqui vai ter, né, os produtos que foram feitos, quantas horas, tal. Aqui a gente consegue configurar, né, como que vai estar sendo impressa essa ordem de serviço. Né? Tem a opção aqui A4, bobina, 2 por folha. Né? E aqui também tem a opção de como que vai ser impresso o recibo. Vou fazer só mais um exemplo aqui de cadastro de veículos, que foi colocado, o Rafael que está aí, né? É de veículos, né, Rafael? Então, aqui a gente pode colocar, né, um veículo, então, por exemplo, aqui, né, ó, qual que é o tipo? É um carro, né, colocar a placa aqui, um veículo, por exemplo, a cor, dá para pôr o chassi, o Renavan dele, aí eu vou colocar aqui, então você coloca primeiro quem que é o cliente que você está atendendo, né, qual que é o serviço, por exemplo, troca de óleo. Troca de óleo, sei lá, R$ 80. Aí aqui eu cobraria também o óleo. Então, eu faria a troca do óleo, o óleo.
Aí no que em veículos, aí eu coloco qual que é o veículo, né? Eu consigo colocar as informações e aqui eu consigo também colocar a quilometragem que esse veículo tá. Né? E aí o restante mesma coisa, né? Observações, pagamentos, né? O problema que foi, e aí um laudo, a garantia da mesma forma. Né? Tá, eu vou abrir para dúvidas agora, já deu uma hora aqui de treinamento, eu vou abrir para dúvidas. Então, se Rafael levantou a mão aí, Rafael, se quiser mandar pelo chat. Anderson, sim, vou mandar a gravação. Assim que tiver disponível, eu já mando a gravação lá no grupo. Tá, vou ativar o microfone ali. Rafael, você quer tirar alguma dúvida? Sim, na verdade, não é de carro, eu tenho de loja de celular. Muda Ah, alguma sim. coisa ali, cara? Não consegui pegar muito bem ali. Tá, não, vamos fazer uma loja de celular então, né? Então vamos lá. Fala um troca de tela, né? Vou colocar aqui uma tela, troca de tela, demorei uma hora, aí foi R$ 120. Aí o produto, né? Tela, tela do Samsung, por exemplo. Tela Samsung. Samsung. Aí você coloca o fornecedor, né? De quem você comprou aquela tela e quanto que você pagou. Por quanto você está vendendo, na verdade. Né? Você pode voltar aqui e também colocar quanto que você pagou naquela tela ali, se você estiver repassando, né? Se você tiver pago antes. Aí aqui em equipamentos, aí você colocaria o celular, entendeu? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um cliente, e aí a gente vai colocar. Aí você coloca o modelo, sei lá, S10, né? Aí a série, se seu equipamento tiver uma série lá, a marca, por exemplo, você conseguiria colocar aqui, né? Samsung. E aí, se você faz manutenção frequente nisso aqui, você pode colocar, senão deixa zerado, né? Mas você vem e escolhe, né, qual foi o equipamento equipamento aqui no caso seria o celular, né? Aí você pode colocar observação, né, qual que é o problema? O problema aqui, né, seria tela trincada. O laudo você poderia colocar, não sei o que daria para colocar aí no laudo, né? Que você faria uma análise melhor, né? Vamos fazer um outro que a gente vê. E aí você coloca a garantia de 30 dias, né? Coloca que não se responsabiliza, por exemplo, se foi derrubado, né? Por exemplo, né? Na garantia. Você pode colocar isso daí, colocar quando que você realizou. Se você, por exemplo, o cliente vem, e aí vem lá e você fala, ó, segunda-feira eu entrego para você. Você coloca a data de entrega, vai lá no cadastro de usuários, coloca os seus técnicos, tá? E aí, por exemplo, valor das despesas, né? Digamos que você teve uma despesa, e aí você vai cobrar isso do cliente, o motoboy para trazer a tela, né? Aí você vai lá, o motoboy cobrou R$ 20,
é uma despesa a mais, né? O tipo aqui é corretiva. Vou dar um desconto para o cliente. Vou dar, por exemplo, o motoboy cobrou R$20, mas eu não vou cobrar dele. Então, eu dou R$20 de desconto aqui, né? É bom que eu já deixo registrado os custos que eu tive com aquela ordem de serviço, né? E aí, você pode imprimir, por exemplo, você pode imprimir para poder entregar para o cliente, né? Vou mudar aqui a conta. Então, o cliente veio, né? Não pagou nada ainda. Você pode pegar e imprimir para ele, né? E aí pedir para ele assinar. O cliente, por exemplo, pagou alguma coisa. Ele deu uma entrada, por exemplo. Vem aqui e coloca, o cliente deu 200 de entrada, né? Foi em dinheiro, finaliza. Ok. Aí eu vou imprimir o recibo, aí ele já vai sair que o cliente deu essa entrada, que não está aparecendo, mas ele aparece, geralmente. Ele aparece, tá? Aqui, ó. Né? O cliente deu em tal dia, né? Deu R$200 aqui. Né? Aí você vai fechar, beleza? O cliente veio, você entregou para ele, aí você registra o pagamento do restante. Pronto, finalizou aqui, você finaliza e aí acabou. Né? Depois você consegue gerar um relatório aqui, né? Dos serviços que você fez para cada cliente. Né? Você consegue gerar um relatório aqui também de produtos por OS. E no relatório aqui de entrada e saída de produtos também vai ter o que saiu, né? Vai ter aqui, saiu na OS tal, determinados produtos. Tem alguma dúvida? Conseguiu entender, Rafael? Consegui sim, perfeito. Tranquilo? Tem mais nenhuma dúvida? Não, a princípio, tudo certo. Não, beleza. Vou fazer só mais uma aqui para finalizar. Então, por exemplo, a gente fez aqui uma troca da placa-mãe. Né? Poderia acontecer. Então, aqui, eu cobrei R$700. Aqui, o produto seria a placa-mãe, né, do celular. Foi R$500. Aí, quem que é o cliente? Primeiro tem que identificar o cliente, né? E aí, equipamento, você colocaria, é um iPhone, sei lá, nem sei mais quais iPhone que tem. iPhone 5. Tá? Você pode colocar na marca aqui iPhone. Nossa, eu coloquei aqui, mas enfim. Você pode colocar uma série, não é obrigatório, você pode colocar só um modelo, tá? Digamos que você só tem um iPhone, você não vai se confundir, ou digamos que você imprime uma etiquetinha, né, para identificar de qual cliente é, você coloca só o modelo, e pronto. Não precisa colocar mais muita informação, não. Tá? Aí você coloca, problema, não liga. Né? Laudo diagnóstico, né? Placa-mãe queimada. Entendeu? E aí a garantia você coloca também, né? Qual que é o técnico que realizou, mesma coisa, né? Se você teve algum valor de despesa, né? Se era uma manutenção corretiva ou preventiva, quando que você vai entregar isso daí para o cliente, né? Imprime,
E aí pronto, imprime e dá para o cliente assinar. Entendeu? Aham. Então, beleza. Gente, tem mais alguma dúvida aí que a gente pode aproveitar para sanar? Mariane, Arison, Anderson. Bom, beleza, gente. Ainda faltou coisa, mas já é 9h18 aqui. Na próxima a gente explica mais algumas coisas aqui que ficou faltando. Tá legal? Oi, Ivan, Pode falar? eu queria, eu queria fazer uma pergunta. No produto, aquela parte de fracionamento, é necessário colocar um xizinho nele? Ou ele não serve para nada? Não, esse fracionamento é o seguinte, por exemplo, se você vende unidade, né, então vendo você trabalha com o quê? Trabalho com roupas. Então eu vendo aqui a calça, né? Uhum. É uma unidade. Então, digamos que você vai fazer uma venda e você, né, sem querer, você está colocando uma calça, você está vendendo uma calça, né? É. E aí peraí, vou desmarcar essa opção aqui, ó. Incluir item após ler código de barras. Vou desmarcar ela. Então, vamos lá. Você está marcando, tá a calça. Aí você, sem querer, coloca uma vírgula aqui. Se tiver desmarcado essa opção, ele vai sempre arredondar para você não ter um estoque furado. Ah, tá. Entendeu? Você digitou aqui sem querer, lá, né, no correria, uma vírgula. Agora, né, para que serve? Né? Para deixar marcado. A pessoa vende ração, né? É em quilo. Aí marca permitir fracionamento. Entendeu? Porque aí sim, a pessoa, né, cobra 50, sei lá, 50, 20 reais o quilo. Né? A pessoa vai fazer uma venda da ração. Aí sim, né, ela pode colocar que está vendendo 1,5 kg, por exemplo. Entendeu? E dá para fazer. Seria só para isso. Ah, tá. Necessariamente, então, na venda de estoque para lançar o produto de roupa, não precisa estar colocando ele, né? Não precisa não. Ah, tá. Ivan, Essa também é tem uma a pergunta. minha dúvida. Uhum. Pode falar, Anderson. Então, só complementando a pergunta que a Mariane aí fez, está querendo me dizer que, por exemplo, eu, no caso, sou do ramo alimentício, né? É uma mercearia, eu vendo produtos que com peso, por exemplo, verduras, legumes, frutas. Então, quer dizer que eu posso. Ele já calcula o fracionado? Já calcula. Já calcula assim. Tá? Se você Então, colocar. pode falar. Não, se você colocar lá, né? Então, por exemplo, você vende tomate quanto tá o quilo da tomate aí? R$ 9. R$ 9. Está 10, então, dá R$ 9. Se você coloca que você vende por quilo, né? Na hora que você digitar lá 0,1, ele vai entender que é 100 gramas e vai cobrar 90 centavos. Entendeu? Entendi. Então, ele vai fazer esse controle. Né? Agora, se você quiser vender por grama, aí é outra coisa. Aí você cadastra como grama. Entendeu? Aí você cadastraria que você teria 9.000 gramas. Né? Mas é melhor cadastrar como quilo mesmo. E aí, na hora de você vender, você coloca como 0,1, 0, né, 1, alguma coisa, que aí ele já vai te dar o valor que o cliente tem a pagar.
Ok. Esclareceu minha dúvida. Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas beleza, gente. No próximo treinamento aí, vocês vão ter mais dúvidas, aí passa aqui para, né? Aí vão tirando. Ivan, eu gostaria que, se assim possível, você disponibilizasse esse vídeo, porque para mim, no caso, é interessante eu replicar essas informações para as minhas funcionárias. E aí o vídeo ia me ajudar muito. Tá. Eu vou, assim que eu finalizar, ele já vai processar aqui. Ainda hoje eu subo para o YouTube e mando já lá no grupo. Obrigado. Tá. Gente, obrigado. Até o próximo treinamento. Tchau, tchau.